confie no tempo de Deus e confie na palavra de Deus. Eu vou compartilhar com vocês hoje uma experiência que eu já vou logo avisar que esse vídeo vai demorar um pouquinho, tá? Então vai lá, pega sua pipoca, senta aqui para você ouvir essa experiência aí um pouco demorada. Tem uma seguidora aqui do canal, né, a Michelle, ela diz que os meus vídeos é como se fosse uma série. Todos os dias ela senta para assistir um pedaço da série, uma parte, né? E aí, então, Michelle, vai lá, pega o refri, refri não, viu, gente? Suco natural, sem açúcar. Pega a pipoca, senta aí e vamos ouvir essa história. Gente, eu tive uma experiência semana passada que eu fiquei muito impactada, eu vou compartilhar com vocês. Eu estava na minha igreja, né? E aí iria acontecer um evento de mulheres. E na hora que anunciaram o evento de mulheres, o Senhor falou comigo assim: você vai vir. É para você vir, se arrume e venha. E aí eu disse para Deus: Senhor, eu não quero vir porque é evento de mulheres e eu já sei como é que funciona evento de mulheres, é tudo rosinha e tem brincadeiras, coisas desse tipo. E eu não me identifico, eu sou uma mulher que eu não gosto de rosa. Para início de conversa, eu acho que já deu para perceber, né, que eu pouco uso rosa, que eu não gosto muito. Eu gosto de cores mais neutras. E aí eu disse assim: eu não vou conseguir ficar porque o evento vai ser assim e eu não sei interagir com as pessoas assim porque eu sou tímida. Sim, eu sou tímida, embora não pareça, mas eu sou. Então eu comecei a falar com Deus, falei: Deus, eu não quero, porque pra mim, gente, evento cristão tem que ter a palavra, não importa qual seja o evento. Se o evento é cristão, tem que ter Cristo no evento, né? Eu já acompanhava essa igreja pelo Instagram antes de passar a congregar nela, e eu já sabia assim como era um pouco do evento das mulheres. Só que ainda na minha cabeça, né, como eu não fiz parte mesmo, eu não sabia como era, como seria. E então, quando chegou no dia do evento, que eu fui me arrumar, né, eu já havia olhado o cartaz ali e eu vi a paleta de cores para início de conversa. Nem tinha rosa na paleta, era verde, amarelo e branco. E aí eu falei: nossa, nem é rosa, que legal, né, já achei diferente. E eu fui me arrumar no dia, né, e antes de se arrumar, eu fui e mandei para uma amiga o cartaz. Aí ela disse assim pra mim: tu observou o tema deste evento? O tempo. Era o tema do evento, o tempo. E aí eu respondi: nossa, é mesmo, o tempo. Então ela disse assim pra mim: tem tudo a ver com a tua história, tem tudo a ver com o teu momento, o tempo de Deus. Então eu fui me arrumar, né? Quando eu entrei no banheiro, aconteceu algo assim, muito estranho, que muitos acham loucura e vão dizer que é loucura, mas eu tenho esse tipo de experiência às vezes. Eu entrei no banheiro e não tinha acontecido isso aqui ainda. Quando eu entrei, eu senti o chão daqui do prédio tremer. Eu senti o chão do apartamento tremer. Aí eu pensei: meu Deus, será que o prédio está caindo abaixo? Peguei e saí correndo, né, do banheiro. E fui ver, né, cheguei aqui na janela, fui olhar se tinha alguma coisa. Aí quando eu cheguei aqui, que eu vi tudo normal, todo mundo normal, eu pensei, peraí, voltei para o banheiro e fiquei assim pensando: eu acho que Deus está operando algo no dia de hoje. Ele está fazendo algum movimento, porque eu não sei vocês, mas acontece comigo, não é sempre, mas às vezes acontece. Quando eu estou orando e Deus está operando algo em minha vida, uma cura, algo assim, muito forte, eu fico tonta, eu sinto como se a terra estivesse se movimentando mais rápido, girando mais rápido, como se eu fosse cair mesmo, porque é muito forte. Isso acontece porque são experiências sobrenaturais. O sobrenatural excede o natural. Então, eu sinto, às vezes, tontura quando acontece isso. Se caso isso acontece com você, comenta aqui embaixo para que eu possa saber, porque isso acontece comigo às vezes. E quando eu entrei, que eu falei assim: eu acho que Deus está operando algum mover no dia de hoje. Deus falou assim pra mim: eu estou fazendo um mover no dia de hoje. E eu pensei: nossa, Deus está operando algo hoje. E aí me arrumei, né? Eu fiquei tremendo porque eu senti mesmo o chão tremer. Foi algo muito forte, não tinha acontecido aqui ainda. E não tinha acontecido desse modo nunca. Da forma que eu vi, eu pensei que estava acontecendo um tremor de terra, de verdade mesmo, e não estava tudo normal. Ou seja, foi algo sobrenatural. Aí eu fui, me arrumei, né? Fui para o evento. E quando eu cheguei lá, distribuíram, né, uns números para um sorteio que aconteceria no final. Então eu peguei meu número
e olhei assim, depois guardei dentro da bolsa, porque eu sou uma pessoa que eu nunca ganho sorteio, então eu não dou muita relevância para sorteio. Quando eu acabei de guardar dentro da bolsa, Deus falou assim pra mim. Na verdade, antes de eu entrar, eu já tive uma experiência muito boa. Eu cheguei na porta, né, fui muito bem recebida pela pastora da igreja. Ela é uma pessoa conhecida, né, porque o esposo dela era bem conhecido aqui no Brasil. Era um pastor bem conhecido e faleceu faz alguns anos. E aí ela me abraçou assim, com tanta leveza, simplicidade, humildade, uma mulher muito humilde assim, muito tranquila e claro, né, porque ela trabalha com missões e quem trabalha com missões fica assim humilde, não tem pra onde correr. Uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, que humildade não se trata disso aqui, de você não ter poder aquisitivo. A humildade, ela está dentro de você. Então tem pessoas que não têm nada e são soberbas, arrogantes, e tem pessoas que têm tudo, eu digo em questão financeira mesmo, e são humildes. É o caso dela, ela é muito humilde. Então quando eu sentei, que eu peguei o papel, coloquei na bolsa, Deus falou pra mim, pegue agora o papel que você guardou e observe o número. Quando eu peguei, gente, que eu olhei, número 7, eu vou até mostrar pra vocês aí aqui, número 7, que é um número pra mim muito importante. Tem um significado esse número, especialmente esse ano. Quando eu olhei que eu vi o número 7, Deus falou assim pra mim, você vai ganhar. E aí eu, tá bom, guardei o papel, né? E eu nunca ganho nada. Só que a palavra de Deus me disse, você vai ganhar. Então eu não fiquei questionando, dizendo, Deus, mas eu nunca ganhei sorteio, como é que eu vou ganhar se eu nunca ganhei nada? Quer dizer, já ganhei uma vez ou duas no máximo, mas eu não fiquei questionando. Eu só guardei e confiei na palavra de Deus. E aí a palavra foi uma bênção, a ministração foi, meu Deus do céu, que tremendo. E quando aconteceu aquela ministração que a pastora ministrou, eu falei, meu Deus do céu, que tremendo, eu precisava ouvir isso. Eu estava pedindo que Deus falasse comigo, eu pedi a Deus que Ele me desse um sinal. E eu tenho pedido sinais durante esse dia, e Deus tem me respondido, porque são coisas bem específicas que Ele tem me falado. E aí ela ministrou sobre Áquisa, que quando o pai de Áquisa enviou ela para terras desertas, ela não questionou, ela não ficou falando, meu pai, me dê uma terra melhor. Não. Quando ela foi enviada para a terra deserta, ela pediu para o pai recursos para que ela pudesse construir a terra, para que ela pudesse fazer a terra se desenvolver. Ela não murmurou. E Deus começou a falar comigo a mensagem sobre o tempo. Gente, só para constar, esse evento de mulheres foi totalmente diferente do que eu pensava e eu não pretendo perder nenhum, porque eu já sei que é uma igreja que é muito voltada para a palavra, e eu amo a palavra. Para mim, tem que ter a palavra, tem que ter estudo bíblico na igreja, tem que ter ensino. Eu cresci assim, dentro de ambientes assim, então a palavra para mim é prioridade. Não importa se tu vai falar gritando ou se tu vai falar de forma mansa, mas o importante é que você pregue a palavra de Deus, a Bíblia. Então, eu já sabia, né, como era assim um pouco o movimento. A última pessoa que ministrou nesse evento lá, antes dessa, né, foi a Patrícia Fernandes. Eu acredito que algumas de vocês aqui conhecem ela, o trabalho dela para mim é super relevante. E aí, quando ela começou a ministrar, eu senti um renovo de Deus. Ela começou a ministrar, gente, tão mansa, e depois começou a crescer, e virou uma leoa. Eu falei, meu Deus, é uma leoa que está ali pregando, sabe, aquela autoridade, aquela unção. Eu falei, meu Deus, que tremendo. Que experiência incrível, eu saí renovada. Eu havia saído assim meio desanimada, mas eu voltei uma leoa. Então Deus sabia que eu precisava ir até esse culto, era um momento particular entre mim e Ele. E eu precisava passar por esse processo. Por isso que eu digo, sempre que Deus mandar você ir até um lugar, vá. Mesmo sem entender, mesmo que você não saiba qual o motivo, mas vá. Porque se Deus mandou você ir, você tem que ir. E aí, gente, quando terminou o sorteio, ela começou a fazer o sorteio lá por cada mesa, e era um número de 1 a 10 por cada mesa. Ela começou pela mesa do fundo. Cada pessoa que ganhava o sorteio ganhava um item que estava ali em cima da mesa, e é um item que tem um sentido muito especial para mim. E aí ela começou a fazer o sorteio, começou a sortear, e quando chegou na minha mesa, que ela falou assim, essa mesa aqui agora, número 7, gente, eu comecei a me tremer toda. Eu falei, meu Deus, eu ganhei o sorteio que o Senhor falou que eu iria ganhar. E o item que eu ganhei, vou mostrar pra vocês, foi esse item aqui.
um relógio que estava na mesa. Em cada mesa havia um relógio desse aqui. E quando a pessoa ganhava, ela dizia assim: o relógio é seu. E quando chegou na minha vez que ela disse: o relógio é seu, gente, eu fiquei assim, meu Deus, eu comecei a tremer, porque assim, não era sobre eu ter ganhado, não era sobre o sorteio, mas era sobre a palavra. Deus falou que eu iria ganhar e eu ganhei, Ele cumpriu o que Ele falou que Ele iria fazer. E eu ganhei um item que tem um sentido espiritual para mim. Para algumas pessoas talvez aquilo não teria nenhuma relevância, mas para mim tem. E eu digo que esse foi o melhor presente que eu ganhei em toda a minha vida, porque realmente o relógio para mim tem um significado muito especial, principalmente neste tempo. E eu compartilhei essa experiência porque eu quero falar algo para você. Confie na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para você que vai acontecer algo, fique com a palavra. Não importa o que as circunstâncias digam para você, não importa o que as circunstâncias daquele momento mostrem para você, fique com a palavra, creia na palavra. Quando você estiver passando por um momento, por uma fase que você acha que não vai conseguir, que não vai dar certo, que não vai acontecer, argumente com a palavra. Diga assim: olha, aos meus olhos não vai acontecer, mas a palavra de Deus diz que vai acontecer, me garante que vai acontecer, então eu vou ficar com a palavra de Deus e não com a circunstância. Poucas vezes na minha vida eu ganhei um sorteio, mas se a palavra de Deus disse pra mim: você vai ganhar o sorteio, então eu vou ganhar o sorteio, não importa o que aconteça, não importa se eu nunca ganhei um sorteio antes, mas dessa vez eu vou ganhar, porque Deus falou que eu vou ganhar, então eu estou debaixo da palavra de Deus, eu estou respaldada na palavra de Deus. Então, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai cumprir. Não importa o que as circunstâncias estejam mostrando para você. O importante é o que Deus falou a seu respeito. O importante é o que Deus decretou para a sua vida. Então, aprenda a argumentar com a palavra e vencer com a palavra. Se alguém falar para você: olha, isso aqui não vai acontecer não, isso aqui é impossível, você não tem condição, você não tem recurso, você não tem nada, diga: a palavra de Deus me garante que vai acontecer. Então eu vou ficar com a palavra de Deus e não com a sua. Porque vocês sabem que sempre vão surgir pessoas para minar a sua mente, para tentar ofuscar aquilo que Deus já te prometeu, aquilo que Deus já te entregou. Então, tenha cuidado com esse tipo de situação que vai surgir, ou de pessoa, e às vezes quando o inimigo não envia os secretários, ele mesmo vem aqui na sua mente e fica falando: não vai acontecer não, não vai dar certo não, isso daqui é impossível. Aí você vai dizer, verbalizar em voz alta: não, eu creio que vai acontecer, porque Deus me falou que vai acontecer. Então não importa o que você diga, capeta, vai acontecer, porque Deus falou, e eu creio no que Deus me falou, e não naquilo que você me fala. Eu lembro exatamente do dia que Deus falou para mim: eu vou aumentar a tua imunidade. E eu disse: nossa, mas a minha imunidade sempre foi baixa, eu fico gripada praticamente toda semana. Mas se a palavra de Deus diz que Ele vai aumentar a minha imunidade, se Ele falou isso para mim, Ele vai cumprir. E eu fiquei com a palavra e eu acreditei na palavra, ainda que a circunstância mostrasse o contrário. Naquele momento que eu estava quase morrendo de uma gripe, já fazem 5 meses que eu não pego um resfriado. Porque a palavra de Deus me disse e me garantiu que eu teria a minha imunidade aumentada. Eu tomava todo tipo de vitamina, mas não funcionava, não dava certo. Mas, por meio da palavra de Deus, o decreto de Deus para mim foi que Ele aumentaria a minha imunidade, e Ele aumentou. E a minha garganta nunca mais inflamou, e eu nunca mais fiquei gripada. Por quê? Porque Deus falou que iria fazer, e Deus cumpriu. Ele aumentou a minha imunidade, mesmo com a circunstância mostrando que não naquele momento, mas Ele aumentou. E isso para mim foi muito importante, porque Deus sabia que eu precisava dessa melhora. Então confie na palavra de Deus. Não entre nessa crise depressiva do final do ano, que você começa a pensar e refletir: ah, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Pense naquilo que Deus já fez. Pensa naquilo que Deus tem feito até aqui na sua vida. Ele tem feito coisas grandes no dia de hoje.
Talvez você nem parou para pensar, para refletir acerca daquilo que Deus fez em sua vida ao longo do ano, mas Deus fez muitas coisas e por isso você deve se alegrar, porque grandes coisas o Senhor tem feito pela sua vida. Então se alegre na presença de Deus, seja grato porque você venceu até aqui. E tem uma frase que diz, né? Despedidas são sempre tristes. E toda vez que a gente se despede de um ano, vem aquele sentimento de tristeza, tem pessoas que entram em crise. Por isso que eu estou falando para você, não deixe essa crise tomar conta de você. Não entre em crise, não fique triste, se alegre. Porque todo final de ano, né, a gente foca no final, foca na palavra final. Mas nós esquecemos que ali também, na sequência, haverá um recomeço. Eu quero que você enxergue agora esse ano não como um final, mas sim como um recomeço, porque vai entrar um ano novo e são novas oportunidades de você fazer coisas novas, de viver coisas novas da parte de Deus para a sua vida. Então eu profetizo para você que esse ano, esse final de ano, você não enxergará como um final triste, mas sim como a possibilidade de viver coisas novas, como um novo recomeço. E eu quero dizer para você que você não tem que esperar o ano começar para crer em algo novo. Você pode começar a crer em algo novo ainda no dia de hoje. Sabe por quê? Porque Deus não é limitado. Ele não precisa esperar entrar o dia 1º de janeiro para ele poder fazer coisas novas. Ele pode fazer algo novo ainda no dia de hoje, se Ele quiser. Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Então creia que Deus pode fazer algo novo em sua vida ainda hoje, dia 13 de dezembro. Deus pode operar algo novo na sua vida ainda hoje. Deus pode te surpreender ainda hoje. Eu tenho uma amiga que ela foi surpreendida aí agora no final do ano com uma notícia maravilhosa. Deus surpreendeu ela já no final do ano. É assim que Ele faz. Ele faz como Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Existe um tempo determinado para cada coisa. E eu estava aconselhando uma pessoa ontem, eu disse assim para ela: não queira chegar a lugar nenhum antes do tempo que Deus estabeleceu para que você chegue lá. Ainda que este lugar seja o lugar que Deus estabeleceu para você chegar lá, saiba que existe um tempo para você chegar lá, porque se você chegar nesse lugar antes do tempo, as coisas não vão fluir, as coisas não vão acontecer, não vão dar certo, porque não era o tempo de Deus para você chegar lá. Então, até isso, existe um tempo certo para você chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Mesmo sendo Deus, o próprio Deus, que quer te colocar ali, saiba que existe um tempo para você chegar ali. É o tempo de Deus, não é o seu tempo. Porque se você chegar a lugares onde Deus estabeleceu para você chegar, porém você chegar no seu tempo e não no tempo dele, as coisas não vão dar certo, não vão fluir, porque não era o tempo de Deus. E nós ficamos buscando métodos para acelerar o processo, para antecipar, e não é para antecipar, é para ir no tempo que Deus quer, é para acontecer no tempo que Deus quer. Eu lembro que quando eu estava lá, antes de eu vir para cá, para a Bahia, o Senhor disse assim para mim: eu estou preparando os lugares para quando você chegar nesses lugares, estar tudo pronto. Então eu estou preparando lugares para você chegar, e eu estou preparando as pessoas que vão te receber lá, as pessoas pelas quais você vai se aliar. Eu estou preparando tudo. E eu estou também preparando você enquanto você está aqui, para quando você chegar lá, você está pronta para viver o tempo que eu tenho para você lá. Porque será outro tempo, serão outros propósitos, então eu preciso preparar você para viver este tempo e este propósito. E quando eu cheguei aqui, eu entendi porque Deus levou um tempo, me deixou um tempo lá, para depois me trazer para cá, porque Ele movimentou muitas coisas. Então, quando eu cheguei, tudo se encaixou, tudo fez sentido, porque eu cheguei no tempo de Deus. Não foi no meu tempo, não foi na minha hora, não foi na minha vontade, foi na vontade de Deus. Então, tinha que ser exatamente do jeito que foi, do jeito de Deus e no tempo de Deus. Então, não queira chegar a lugar nenhum antes do tempo que Deus estabeleceu para você chegar. Existe um tempo para tudo. E quando eu estava lá também, algo que o Senhor falou para mim, que eu lembrei quando eu estava preparando esse vídeo aqui, Ele disse assim para mim: quando tu chegar lá, eu vou te dar as direções do que tu tem que fazer, mas eu vou falar quando tu chegar lá. Enquanto tu estiver aqui, eu não vou te falar nada, mas quando você chegar lá,
Eu vou te falar o que tu tem que fazer, para onde tu tem que ir. Eu vou te direcionar naquele lugar. Ou seja, existe até o tempo para eu saber o que eu tenho que fazer, para eu receber as direções de Deus. Existe o tempo. Não era no tempo que eu queria, porque eu já queria chegar sabendo de tudo que eu tinha que fazer aqui. Não. Deus falou, quando tu chegar lá, quando você chegar naquele lugar, eu vou te falar o que tu tem que fazer, para onde você tem que ir, eu vou te direcionar ali. Então, existe um tempo para tudo. As coisas de Deus são assim, são organizadas. Deus é organizado, Deus é ordem. E eu lembro que quando eu fui nessa igreja, eu fiquei alguns meses aqui. Eu cheguei aqui, eu fiquei orando e falando com Deus, perguntando, Deus, para onde é que eu tenho que ir? Me mostra a igreja que eu tenho que ir. Deus, eu quero ir para a igreja, eu quero congregar. E Ele disse assim para mim, não se precipite em entrar em igreja. Aguarde que no tempo certo eu vou te falar, eu vou te direcionar, eu vou te mostrar. E sobre isso ele já havia me falado algumas coisas quando eu estava lá. Eu estava orando, ele me falando coisas, Eu lembro que um dia de domingo, enquanto eu estava aqui lavando o banheiro, vocês já perceberam, que Deus fala muito comigo enquanto eu estou fazendo tarefas domésticas. E aí ele falou comigo naquele dia, ele disse assim, no próximo domingo você vai se arrumar e vai para esta igreja. Você vai para aquela igreja ali. Pode ir. Chegou o tempo e eu quero que você vá agora. E eu tinha um propósito em meu coração. Eu disse assim, Deus, eu agora só quero me aliar a uma igreja que faça missões, que investe em missões, que faz trabalho missionário, que se importa com o próximo, que ajuda o próximo. E quando eu cheguei nessa igreja, no final do culto, colocaram lá na tela missões, e o pastor começou a falar sobre o trabalho que eles fazem, os trabalhos missionários muito bonitos, e é uma igreja que pega o dinheiro da igreja e investe em missões, o dinheiro é enviado para missões, sustenta missionários fora e fazem outros trabalhos assim, que naquele momento o Senhor confirmou no meu coração. Ele disse assim, o Senhor disse assim para mim, está vendo aí? Eu me agrado deles. Eles são grandes. Deus falou para mim exatamente desse jeito aqui. Eles são grandes, porque eles ajudam o necessitado, eles ajudam o próximo, eles fazem missões. É aqui que eu quero você. Foi por isso que eu te trouxe para cá. Você entendeu? É aqui que você vai ajudar. Desse jeito que Deus falou, gente. É aqui que tu vai ajudar. Eu te quero aqui. Eles são missionários. Eu abençoo eles e vou abençoar ainda mais. Gente, eu senti a presença de Deus muito forte quando Deus começou a confirmar em meu coração. Ou seja, há tempo para tudo. Não se precipite em decidir. Não faça, não tome decisões, não decida coisas pela sua própria vontade, usando os seus próprios métodos, usando o seu emocional. Seja conduzido e guiado por Deus, porque Deus ele sabe o que fazer, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, confie na palavra de Deus. Ainda que as circunstâncias te mostrem o contrário, você vai ficar com a palavra. Pode tudo estar dando errado, lembre-se da palavra, não esqueça da palavra, se apegue à palavra. Mesmo que tudo esteja aparentemente dando errado, você vai afirmar, olha, está tudo dando errado, está tudo soprando contrário, os ventos não estão me favorecendo, mas eu vou ficar com o que Deus falou. E se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Não importa se aparentemente aos meus olhos não vai dar tempo, o prazo já está muito curto, não vai dar certo, fique com a palavra de Deus, porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Então, confie no tempo de Deus, confie na palavra de Deus, porque se Ele falou, Ele é quem garante. Compartilhe com mais alguém esse vídeo, que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.